Olá, boa noite. Boa noite. Procurador-Geral da República abre investigação e ameaça anular delação de executivos da JBS Friboi. Mas Rodrigo Janot garante que, se acordo for revisado, não invalidaria provas. Ex-deputado Eduardo Cunha nega ter apresentado o lobista Lúcio Funaro a Michel Temer. Planalto diz que o presidente pode ter conhecido o lobista no aeroporto de Congonhas. Governador Geraldo Alckmin defende a ação da polícia que terminou com 10 mortos no Morumbi. E governo confirma que a quadrilha tinha carros blindados e armas de grosso calibre. Conselho de Segurança da ONU debate medidas contra a Coreia do Norte. Na China, o presidente Michel Temer defendeu desarmamento nuclear. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu a ação da polícia ontem, que terminou com 10 mortos após uma tentativa de assalto no Morumbi, na Zona Oeste. Todos já foram identificados. Entre eles está Misael Pereira Bastos, apontado como líder da quadrilha especialista em roubar residências. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no crime. Nas ruas do bairro Morumbi, onde houve a ação da polícia, era possível ver as marcas do confronto. Tinha sangue espalhado pelas ruas e calçadas e sinais de tiros nos carros e nas casas. O clima ainda era de medo e muita preocupação entre os moradores. Dona Vera, que mora há 11 anos no bairro, estava em casa na hora do tiroteio. E a gente começou a ver uns estouros, a gente achou até que era rojão, né? Aí começou a aumentar demais e eu falei, não, isso é tiro. Alguns moradores chegaram a registrar com o celular o som dos disparos e das rajadas. O tiroteio teria durado cerca de 20 minutos. De acordo com a polícia, os criminosos invadiram esta casa por volta das 7h30 da noite. Nela estavam 4 pessoas, entre elas uma criança. Quando os bandidos tentavam abrir o cofre, foram avisados por um comparsa sobre uma movimentação suspeita de veículos perto do imóvel. A quadrilha decidiu abandonar a casa e tentou fugir, mas foi surpreendida pelos policiais do Garra, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos. Na fuga, os bandidos bateram os carros blindados e houve troca de tiros. 10 criminosos foram mortos pelos policiais. Segundo a Polícia Civil, com eles estava um armamento pesado. 4 fuzis, 3 revólveres e 2 pistolas, além de coletes à prova de balas e munição. Houve a perícia, o DHPP fez toda a ocorrência, nós somos todos ouvidos no DHPP, as armas foram todas apreendidas, nossas e as dos roubadores, todas apreendidas lá, e eles vão continuar a apuração a respeito disso lá. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a quadrilha já vinha sendo investigada há pelo menos 7 meses e teria cometido mais de 20 furtos e roubos a residências em bairros nobres da capital, como o Morumbi e o Jardim Europa. Os bandidos também agiam em condomínios de luxo na Grande São Paulo, em Cotia e Barueri. Hoje, o governador Geraldo Alckmin defendeu a ação e negou qualquer irregularidade da polícia. Quem está de fuzil não está querendo conversar, né? Quer dizer, você com criminosos fortemente armados, com munição inclusive que nem pode ser utilizada, colete balístico, enfim, isso é um tema da polícia que sempre tem um acompanhamento desses casos e um monitoramento. E ataques criminosos continuam em Santa Catarina. Foram registradas mais de 40 ações em ao menos 20 cidades do estado. Hoje foi o 5º dia de ataques em Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 29 pessoas foram presas em resposta à ação dos bandidos. Desde quinta-feira, bases da PM, delegacias, casas de policiais foram alvejadas, carros e ônibus incendiados, além de ataques com coquetéis Molotov contra prédios públicos. O estado liga a série de ações ao crime organizado. A Polícia Federal deflagrou a Operação Brabo contra um esquema de tráfico internacional de cocaína que usava o Porto de Santos para o envio da droga ao exterior. O grupo mandou pelo menos 6 toneladas de cocaína para a Europa em um ano. Segundo os investigadores, funcionários do porto facilitavam a ação dos criminosos. 80 pessoas foram presas.
Em 7 de setembro do ano passado, enquanto 2 homens se aproximavam de um container, um funcionário chegou a apagar a luz para esconder a ação da quadrilha. Alguns funcionários atuavam como aquele que leva a droga para dentro do porto, outros já com a droga dentro do próprio terminal, ele consegue pegar essa droga e levar até o navio. Alguns tripulantes também participam da organização criminosa. Além de Santos, também foram feitas apreensões nos portos de Itajaí, em Santa Catarina, e de Salvador, na Bahia. Foram expedidos 190 mandados de busca e apreensão, 120 de prisão preventiva e 7 de prisão temporária. Ao todo, 820 policiais federais participaram da operação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Com um dos presos, foram encontrados 3 quilos de cocaína, dinheiro em espécie, reais e dólares, relógios e uma pistola. Ao todo, foram apreendidos 23 veículos, inclusive importados, 5 armas, joias e mais de R$920 mil. A Polícia Federal começou a investigar um esquema em agosto do ano passado e contou com a colaboração da DEA, a Agência de Combate ao Tráfico de Drogas dos Estados Unidos. A agência norte-americana ajudou a PF a analisar 5 grandes apreensões de cocaína que foram realizadas entre agosto de 2015 e julho de 2016. 3 no Porto de Santos e 2 em um porto na Rússia. Essas remessas que chegaram até a Rússia saíram justamente de Santos. Nessas 5 ações foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína. A PF concluiu que só durante o período de investigação, o grupo enviou para a Europa pelo menos 6 toneladas de cocaína pura. O preço do quilo da droga foi estimado em cerca de 30 mil euros. Colômbia, Peru e Bolívia. Então, através desses países que o Brasil faz fronteira, a droga entrava por diversos meios aqui no país e uma vez, assim, a droga não era produzida no país, né? A droga sempre chegava aqui e São Paulo era usado como um entreposto, até que a droga descesse para o Porto de Santos. Para a polícia, de 40% a 50% do dinheiro movimentado pela quadrilha permanecia no Brasil. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que as delações dos executivos Joesley Batista e Ricardo Saldi, além de Francisco de Assis e Silva, da JBS Friboi, podem ser anuladas. Janot disse que mandou investigar se os delatores omitiram informações. Ele disse que estuda anular os benefícios concedidos aos executivos. Áudios com conteúdo grave, eu diria gravíssimo, foram obtidos pelo Ministério Público Federal na semana passada, precisamente quinta-feira, às 19 horas. A análise de tal gravação revelou o diálogo entre 2 colaboradores com referências indevidas à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Tais áudios também contêm indícios, segundo esses 2 colaboradores, de conduta em tese criminosa atribuída ao ex-procurador Marcelo Miller. Ao longo de 3 anos, Marcelo Miller foi auxiliar do gabinete do Procurador-Geral, convocado por suas qualidades técnicas. Se ficar provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiado será rescindido. De acordo com o Procurador-Geral, o Ministério Público atuou com boa-fé para celebrar esse acordo. Os benefícios foram alvo de críticas. No entanto, Janot ressaltou que uma eventual rescisão do acordo não invalida as denúncias oferecidas. Se a culpa do colaborador ensejar a rescisão do acordo, ele perde todos ou alguns dos benefícios, depende de como vamos modular isso, e o Estado aproveita todas as provas apresentadas pelos colaboradores.
A JIF, dona da JBS Friboi, divulgou uma nota dizendo que a interpretação precipitada dada ao material entregue pelos próprios executivos à Procuradoria será rapidamente esclarecida, assim que a gravação for melhor examinada. O grupo dos irmãos Batista afirmou também que, em momento algum, houve qualquer tipo de contaminação que possa comprometer o ato de boa-fé dos colaboradores. E o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, reclamou do fato de Rodrigo Janot não ter identificado quais ministros da corte poderiam ser colocados sob suspeita com base no áudio omitido por delatores da JBS. Ele afirmou que o povo vai imaginar que os 11 ministros estão envolvidos. Marco Aurélio disse que o momento é de esperar os próximos passos do caso. E a revista Veja divulgou agora há pouco que a gravação de 4 horas, que poderá levar à anulação da delação premiada dos executivos da JBS Friboi, traz menções comprometedoras a 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Os nomes não foram revelados. Agora à noite, o advogado do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, disse que o presidente recebeu com alívio a notícia em que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, revelou a existência de um áudio que pode comprovar a omissão do grupo JBS e levar à rescisão do acordo dos delatores. Com a nova informação, o advogado do presidente sugere a Janot que não apresente uma segunda denúncia criminal contra Temer. Ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, nega ter apresentado o lobista Lúcio Funaro ao presidente Michel Temer. No final de semana, foi publicado na imprensa que Funaro foi apresentado a Temer pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e que Temer e Funaro estiveram juntos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O Planalto disse que o encontro pode ter ocorrido, mas que Temer e Funaro apenas se cumprimentaram. No texto de Cunha, ele nega. Cunha soltou uma nota em que afirma que nunca esteve ao mesmo tempo com Lúcio Funaro e Michel Temer e nem os apresentou. E nunca tratou de qualquer assunto ou fez qualquer comentário a Funaro sobre Temer. No entanto, Cunha confirma que Lúcio Funaro já lhe deu carona para a base aérea de Congonhas, mas diz que é impossível ter encontrado Michel Temer, já que o acesso do então vice-presidente à base, por questões de segurança, era feito pela porta central, direto ao degrau da pista. Por fim, a nota de Cunha diz que não compactua com histórias inverídicas fruto de delações não comprovadas. A delação do doleiro Lúcio Funaro depende da homologação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Funaro teria confirmado que Temer deu o aval para Joesley Batista, da JBS Friboi, para comprar seu silêncio e o de Eduardo Cunha, e que o presidente da República sabia do esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. De acordo com o lobista, o dinheiro abasteceu os cofres do PMDB. Temer nega as acusações. Polícia Federal suspeita que o coronel aposentado João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, seja o dono da empresa offshore Langley Trade, citada em investigação. Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal informou que a offshore domiciliada no Uruguai pode integrar o esquema apurado pela Operação Castelhana, deflagrada em 2006 para apurar a prática de crimes financeiros. A Polícia Federal considera que João Batista Lima Filho usava um laranja de nome José Aparecido da Silva para representar a Langley. De acordo com a investigação, Silva possui vínculo com a empresa Argeplan, propriedade de Batista Filho, objeto de ação no âmbito do inquérito em que Temer é acusado de corrupção passiva. A Argeplan foi citada por delatores da JBS como o endereço em que o coronel recebeu do frigorífico R$1 milhão em espécie. Na China, o presidente Temer se reuniu com a cúpula do BRICS e defendeu o desarmamento nuclear. O primeiro compromisso em Xiamen, na China, foi a foto dos chefes de Estado e de governo da nova cúpula do BRICS. Depois, em reunião com os líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul, Temer defendeu uma solução negociada para o impasse com a Coreia do Norte. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente esse último teste de armas atômicas, e na declaração final haverá uma menção muito enfática a esse respeito. E apresentou aos colegas o programa de concessões e privatizações que chamou de ambicioso.
Fazem parte do pacote 57 projetos, entre eles a Casa da Moeda, a Eletrobras e o Aeroporto de Congonhas. Neste momento de modernização de nossa economia, multiplicam-se as perspectivas para quem quer investir no Brasil. Reconquistamos a confiança e o otimismo. E o presidente Temer desistiu de antecipar a volta ao Brasil. O PMDBista vai ficar na China até amanhã, chegando aqui no país na quarta-feira. Ele retornaria hoje. A preocupação era devido à expectativa do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em oferecer nova denúncia contra ele. No entanto, após conversas com aliados, Temer achou melhor continuar a agenda no país asiático. Hoje, ele não falou com a imprensa na China, mas prometeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, antes de voltar ao Brasil. E quem falou sobre o caso foi o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, do DEM. Disse que a possível nova denúncia contra Temer deve ser analisada de forma rápida. O democrata admitiu ainda que o governo perdeu apoio e não tem o número de votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Para a matéria passar na Câmara, são necessários 308 votos. De fato, há um certo incômodo em parte da base, que acho que o presidente Michel Temer tem todas as condições de reorganizar. De Congresso ele entende bem, ele foi presidente da Câmara 3 vezes, provou isso na primeira denúncia. Em reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos pedem as medidas mais duras possíveis contra a Coreia do Norte. Ontem, a Coreia do Norte fez mais um teste nuclear e desta vez com uma bomba de hidrogênio. A embaixadora americana Nikki Haley afirmou que o presidente norte-coreano Kim Jong-un está pedindo por guerra. Segundo ela, os Estados Unidos não querem um conflito, mas a paciência do país não é ilimitada. Ontem, a Coreia do Norte anunciou que fez um teste bem-sucedido com uma bomba de hidrogênio. A capacidade de destruição dessa bomba é muito maior que as bombas atômicas com que os Estados Unidos destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki e mataram centenas de milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Analistas do mercado financeiro elevaram a previsão para o crescimento da economia neste ano e passaram a prever uma inflação mais baixa. O boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, traz a previsão de inflação em 3,38% no final de 2017. Para o Produto Interno Bruto deste ano, a estimativa de crescimento subiu de 0,39% para 0,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo ainda quer levar adiante a reforma da Previdência, imprescindível no ajuste das contas públicas, mas que parece cada vez mais improvável, principalmente com uma nova denúncia contra o presidente. Isso vai mobilizar os esforços para que seja rejeitada como a primeira, o que deve empurrar para frente as discussões sobre a reforma, que irá perder mais espaço quanto mais próximas estiverem as eleições do ano que vem. Embora seja preocupante, até porque o governo sequer garantiu as novas metas de rombo das contas públicas, o mercado tem melhorado as projeções com base em outros dados. A previsão de avanço maior do PIB veio muito do PIB do segundo trimestre. Apesar de o avanço ter sido pequeno, 0,2%, se temia uma nova retração. E o avanço sustentado pelo consumo dá a ideia de uma retomada mais firme daqui para 2018, já que a inflação mais baixa e o corte dos juros tendem a reforçar o poder de compra da população, assim como a leve reação do emprego. É por este cenário de inflação abaixo da meta e leve retomada que o mercado espera o corte de mais um ponto nos juros básicos na reunião desta semana do Copom, com a taxa indo a 7,25% ou até um pouco menos no final do ano. Se não acontecer nada de novo em relação ao ajuste fiscal, a torcida é para que em 2018 seja eleito um presidente reformista. Mesmo sem condições de fazer qualquer projeção mais segura quanto às eleições, a avaliação é que não há muita saída. Ou o futuro presidente tenta colocar as finanças em ordem, ou todo o processo de retomada, com inflação sob controle, ficará comprometido. Claro que tem candidato a candidato pensando diferente, mas diante da evolução melhor da economia, o mercado tem optado por uma leitura mais otimista das perspectivas. Vamos ver qual vai ser o recado do Banco Central, que virá junto com a nova taxa, e qual será a reação do próprio mercado diante de uma nova denúncia contra Temer ou de mais dificuldades na agenda econômica.
Eu volto na quinta. Até lá. Levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que a média de gastos mensais com juízes brasileiros em 2016 foi de mais de R$47 mil por mês. Apesar disso, a pesquisa aponta que os juízes trabalharam menos e a produtividade judicial caiu. Pela Constituição Federal, a remuneração de um juiz no Brasil não pode ultrapassar R$ 33.700, que equivale ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porém, de acordo com o levantamento do CNJ, em 24 das 27 unidades federativas do Brasil, os juízes receberam salário, incluindo horas extras e bonificações, superior ao teto constitucional. Na média mensal do país, o valor das remunerações foi de R$ 47.700. Mato Grosso do Sul foi o estado onde os juízes receberam a maior média, R$ 95.800 por mês. Apesar dos altos salários, os juízes brasileiros trabalharam menos e a produtividade recuou 1,2% em um ano. Enquanto em 2015, cada juiz brasileiro julgou e finalizou 1.771 processos, em 2016 esse número caiu para 1.749. O levantamento diz ainda que em 2016, 29.400.000 novos processos foram impetrados na Justiça brasileira, valor 5,6% maior do que em 2015. O estoque de processos pendentes subiu 3,6% no período. E hoje o Brasil tem quase 80 milhões de processos aguardando desfecho nos tribunais espalhados pelo país. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, hoje em Curitiba, Marcelo Odebrecht confirmou que a empreiteira comprou um terreno a pedido do Instituto Lula e que o dinheiro saiu das planilhas de propina que a empresa tinha com o Partido dos Trabalhadores, o PT. Segundo Marcelo Odebrecht, Lula sabia da existência da conta de R$200 milhões que a empresa tinha para abastecer as campanhas petistas sob o codinome italiano, que era o ex-ministro Antônio Palocci. Quando chegou perto da campanha de 2010, eu até cheguei para meu pai, e porque essa é uma das razões que eu sei que o Lula sabia dessa planilha. Por quê? Porque eu cheguei para meu pai e disse assim: meu pai, avisa o Lula que para ele não estranhar, porque em 2010 não vai aparecer quase contribuição nenhuma nossa. E de fato não teve muita contribuição nossa. Por quê? Eu disse, porque a gente já praticamente desde 2008 vem apoiando ele. Aí eu falei assim para meu pai, avisa a eles que é o seguinte, eu diretamente na minha relação com o Palocci já disponibilizei 100 milhões. Ainda tem o provisionamento, que fazia parte desses 100 milhões, o provisionamento para conta amigo, que depois eu falo. E disse para ele que além dos 100 que eu disponibilizei, tem mais 100, aí foi uma estimativa minha, que os outros empresários do grupo disponibilizaram para o PT. Então no total é 200. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O silêncio pode ser arma poderosa, pode condenar adversários ou inimigos ao esquecimento e pode proteger amigos ou aliados. Há anos, a Lava Jato, seus personagens e alvos são tema central no debate político. Na coluna Radar da revista Veja foi publicada notícia importante sobre a Lava Jato. Com exceção das redes sociais, há 48 horas impera estrondoso silêncio midiático sobre essa notícia. Maurício Lima, no Radar, afirmou: a força-tarefa da Lava Jato oculta há pelo menos 2 anos importante informação da Receita Federal. O advogado Zuccolotto é grande amigo de Moro, foi padrinho do casamento do juiz com Rosângela, que foi sócia de Zuccolotto. Onde estão informação e problema? O problema é, o escritório do Zuccolotto, amigo do casal Moro, foi correspondente, colaborador, do escritório do advogado Tacla Duran, depois investigado pela Lava Jato. A informação da Receita Federal ocultada pela Lava Jato é: Tacla Duran, depois investigado na Lava Jato, fez pagamentos para o escritório de Zuccolotto e Rosângela Moro. Duran é acusado de lavar dinheiro e integrar organização criminosa. À época dos fatos, Rosângela ainda estava no escritório de Zuccolotto, segundo o relato da Veja documentado. Há uma semana, a Folha informava: Zuccolotto, advogado amigo de Moro, acusado de intermediar negociações com a Lava Jato. O acusador, esse mesmo Tacla Duran. E o que ele diz? Que Zuccolotto tentou negociar para, aspas, melhorar os termos da sua delação. Tacla Duran, ex-advogado do Odebrecht, tem dupla cidadania, não fez delação e refugiou-se na Espanha, onde está livre.
Há uma semana antes dessa nova informação da Veja, Moro respondeu: Zucoloto é profissional sério e competente. E Tacla Duran, aspas, um acusado pela justiça brasileira. Apure-se, sem imposição do estrondoso silêncio. Boa noite. O tempo do fim de semana, ensolarado e seco, deve se repetir nos próximos dias aqui na capital. Vamos à previsão. Em São Paulo, o ar continua seco e o tempo firme. A temperatura sobe rápido durante o dia, mas as noites continuam frias. Amanhã, na capital paulista, mínima de 15 durante a madrugada e máxima de 30 graus à tarde. Na quarta, a nebulosidade aumenta, máxima de 27. E na quinta, máxima de 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você, Tia Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fica agora com o Rony Von no Tudo Seu. Até amanhã. Lasanha aperitivo de queijo. Essa receita de dar água na boca você encontra no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora. Tudo Seu.